Queridos, eu quero compartilhar um assunto com vocês aqui, que Deus tem colocado no meu coração, e eu sei que com certeza Deus vai falar com você através dessa palavra, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Coloque as duas mãos sobre o seu coração nesse momento, com seus olhos fechados. Pense no milagre que você quer receber de Deus essa semana. Talvez você chegou preocupado nesta noite. Você está um pouco ansioso por essa situação. Talvez isso tenha tirado o sono, tenha tirado a tua paz. A palavra do Senhor fala que Jesus, Ele é a paz. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais o milagre que você está precisando. Senhor, eu apresento diante de Ti nesta noite. Eu apresento diante do Senhor, neste exato momento, essa pessoa que talvez chegou preocupado neste lugar, que não tem dormido à noite, porque está se aproximando aquela data, aquele compromisso, e ela precisa tomar uma decisão. Querido, precioso Espírito Santo, seja bem-vindo nesta vida agora. Vem paralisando, vem neutralizando agora todo o medo, toda a insegurança, toda a incredulidade, aquilo que cega, aquilo que paralisa, aquilo que neutraliza essa pessoa ver a tua grandeza, o teu poder, em nome de Jesus, sai agora. E eu libero nesta vida a fé, a ousadia, a valentia no Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém. Olha a pessoa que está ao seu lado, diga assim: eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Muito bem. Vou falar com o pessoal do som ali, eu estou sem retorno aqui, tá? Então pode me ajudar aqui, por favor. O tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, não sei se vai dar de colocar no telão aí. Nós estamos recuperando aqui alguns computadores que deram problema. Teve uma queda de energia e queimou 2 computadores, né, nosso aqui da igreja. E nós estamos assim dando um jeito para que o telão funcione, que as coisas possam acontecer, mas logo logo vai estar tudo funcionando, amém? E a mesma coisa também os nossos ar-condicionado. Se tem alguém aqui que trabalha com ar-condicionado, você conhece uma pessoa que trabalha com ar-condicionado, mas que promete que vem e vem, tá bom? Se você conhece uma pessoa assim, por favor, me procure no final do culto, porque já conta que tem umas 3 pessoas e só diz assim: eu estou chegando, e já faz 2 semanas ainda não chegaram para fazer o orçamento. Então tem a central ali que está parada, outros precisam fazer a manutenção, mas eu creio que essa semana vai dar tudo certo. Quantos concordam em fé aí? Dá um brado de júbilo ao Senhor. Então, estou precisando da sua ajuda. Nos ajude aí a colocar esses ar-condicionados para funcionar, porque no culto de celebração você tem que vir. Deus te trouxe aqui para quebrar os odres velhos, tá bom? Então, no livro de Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, no versículo 16, Jesus aqui ele usa ele dá um exemplo de uma pessoa que ela não pode colocar remendo novo em pano velho. Por quê? O pano novo em pano velho, ele vai estragar o pano velho. Então ele usa esse exemplo do pano, e também nesse texto ele usa o exemplo que também não se pode colocar vinho novo em odres velho. Do contrário, rompe-se os odres e derramam o vinho, ou seja, vai ter estrago. Não é normal isso. De repente você pode falar: mas o que isso tem a ver com o ser humano? O que isso tem a ver com a pessoa? Muitas vezes falamos assim: Senhor, eu quero ser grandemente usado em tuas mãos. Senhor, eu quero ser um agente de milagre, aonde eu chegar, por onde eu passar, eu quero ser usado em tuas mãos. Só que muitas vezes falamos não com maldade no coração, mas nós não mudamos o nosso comportamento de um estilo de vida lá do passado.
Queremos ser usados por Deus, mas ainda praticando coisas que machucam o coração de Deus. Então Jesus aqui nesse texto, ele usa esse exemplo, esclarecendo que dessa forma as coisas não funcionam, as coisas não dão certo. E Tiago, debaixo de uma unção, ele fala que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de águas. Ou vai sair água doce ou água salgada, mas não pode da mesma fonte sair água doce um mês e próximo mês água salgada, próximo mês água doce. Então nós precisamos, chegamos a uma encruzilhada através dos ensinamentos, e nessa encruzilhada nós precisamos tomar uma decisão, o qual lado nós vamos exercer, o qual é a nossa postura diante dessa encruzilhada. Então Jesus, ele é bem enfático em relação a essa tomada de decisão, porque dentro desse odres não pode ter as duas coisas. Então por que Jesus ele usou o exemplo dos odres? Era a linguagem dos dias que Jesus estava aqui na terra pregando em carne e osso. Era a forma que todo mundo ia entender, porque quando ele falava de odres, todo mundo sabia, porque todo mundo tinha em suas casas. Era mesmo que eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: gente, a forma mais rápida de você se comunicar com alguém é através do WhatsApp. Você pode fazer uma videochamada, você pode fazer um Zoom com uma pessoa. Então, vocês iam entender a minha linguagem. Então, se Jesus chega lá, falando há muitos anos atrás do WhatsApp, uma forma de se comunicar através do WhatsApp, apesar de que ele sabia que isso já ia existir, porque ele sabia todas as coisas, amém? Então ele pegou o que era normal na época, os odres, o que é como que se fazia, como que as pessoas poderiam conseguir, qual era a função do odres? O odres, ele era um recipiente aonde se carregava líquidos. Seria como se fosse um objeto aonde a pessoa ia fazer uma viagem ali, naquele odres, e colocava ali água, né, aquilo que fosse necessário para ele. Então todo mundo tinha aquilo. Então esse odre tinha uma função. E Jesus usou os odres para nos ensinar algo profundo demais. Ele usou o exemplo do odre para esclarecer o nosso coração, essa palavra rema que nós precisamos tomar em nosso coração. Por que ele usou esse exemplo? Porque há uma batalha na nossa mente. Muitas vezes continuamos como odres velhos. Porém, escuta o que eu vou te falar. A vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos odres novos. Quantos odres novos tem aqui? Diga amém. Então, odres novos são aquelas pessoas, cristãos, hoje no século 21, é aqueles que chegaram na encruzilhada, aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador, dono absoluto da sua vida, tomaram uma decisão, declararam publicamente que a partir desse momento eu sou filho de Deus, sou apaixonado por Jesus, o mundo não me encanta mais, o que eu fazia no passado eu não faço mais, e se eu falhar eu vou pedir perdão. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E nesta noite eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, tanto você que está aqui, você que está nos assistindo aí no YouTube, né, tem pessoas neste exato momento lá em Camboriú que está nos assistindo aí através do YouTube. Boa noite para você, que Deus lhe abençoe. Deus vai visitar a sua vida hoje à noite aí nesse lugar. E você que está em algum lugar do Mato Grosso, em algum lugar do Brasil, né, seguindo a igreja, seguindo a Pastoste, o desejo do nosso coração é que verdadeiramente tudo dê certo na sua vida. Então nós precisamos entender e conhecer algumas coisas que nos levam a ser odres velhos. Às vezes a pessoa, ela diz que ama Jesus, está na igreja, nasceu num lar cristão, de vez em quando lê a Bíblia, de vez em quando participa da Santa Ceia, está lá, mas ainda continua sendo odres velhos.
Geralmente em odres velhos não tem como se colocar o vinho novo, porque vai dar problema, vai dar choque. Então hoje à noite, abra o seu coração para você entender o que caracteriza odres velhos, o que caracteriza odres que nos separa da comunhão com Deus. E a primeira coisa que leva a pessoa a ainda continuar sendo odres velhos é, número 1, coloca aí, é diga boca, fala com vontade, diga boca e língua. É a boca e a língua. Em Provérbios capítulo 16, versículo 24, a palavra fala o seguinte: as palavras suaves são como favo de mel, doce para a alma e saúde para o corpo. Irmãos, eu já falei muito nisso, e eu sei que todos nós que estamos aqui estamos batalhando para que realmente nós possamos chegar a um nível de maturidade aonde nós vamos ter cuidado naquilo que nós falamos. Você conhece aquela pessoa que fala assim: falei sem pensar, machuquei sem pensar, feri alguém sem pensar, acabei ofendendo alguém sem pensar. Só que esse pensamento aqui, ele é um pouco contra o sistema bíblico, porque a palavra fala assim que as palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os nossos ossos. Então, se eu sou um recipiente onde a palavra de Deus fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, então quando eu dou legalidade ao Espírito Santo de Deus na minha vida, Ele vai controlar as minhas emoções, Ele vai colocar o freio nos meus lábios, e eu vou ter sabedoria de como lidar com cada situação. Agora, quando a natureza do odre velho, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas a Bíblia fala que todos aqueles que já nasceram de novo, Deus dá-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então aqui parece que é um choque de informação. Ou Deus tem um primeiro e o último lugar na minha vida, ou eu preciso ter uma tomada de decisão. Tem um provérbio japonês que fala o seguinte: a língua, ela tem 8 centímetros. 8 centímetros de tamanho. A língua tem 8 centímetros de comprimento. Mas ela consegue matar um homem de 2 metros de altura. Ela consegue matar um homem de 2 metros de altura. Uma vez eu estava no acampamento de jovem lá em Santarém, e foi um pastor que ele prega muito sobre essa questão de quebra de maldição hereditárias, palavra de maldição, a mensagem. Aí quando ele subiu no altar, ele trouxe uma caixa na mão, uma caixa assim bem bonita, trouxe a caixa. Aí quando chegou aqui, ele colocou a caixa, virou a caixa do outro lado, e nessa caixa tinha uma arma desenhada, uma arma assim bem bacana, bem legal, um revólver desenhado na arma. Aí ele continuou pregando com aquela caixa aqui na mão. Aí todo mundo de olho na arma que estava a foto da arma que estava na caixa. Aí ele continuou falando. Aí ele perguntou assim: você acha que isso aqui é perigoso? Você acha que isso aqui mata? E todo mundo mata. Aí ele falou assim: eu vou mostrar algo para vocês que é mais perigoso do que essa arma. Eu não sei aonde ele conseguiu. Quando ele abriu a caixa, ele tirou a língua de um boi. Ele mostrou a língua. Isso aqui, ó, isso aqui é uma arma mais perigosa do que essa arma que você está vendo aqui na foto. É a língua. Ele queria falar sobre o poder da palavra. Palavras destruidoras. E esse provérbio japonês fala que a língua tem 8 centímetros, mas ela tem o potencial, ela tem
algo destruidor, que ela pode matar, destruir o homem até de 2 metros de altura. Então, coitado de mim, com 1,59 m. Na boca de alguém que tem a língua um veneno. E existe outro provérbio árabe que fala o seguinte: cuidado para que a sua língua não corte o seu próprio pescoço. Estou com o seu irmão que está ao seu lado, diga misericórdia. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que fala mal dele, fala mal de todo mundo, fala mal da esposa, fala mal dos filhos, fala mal do pastor, almoça pastor, janta pastor, e vai falando, e fala mal do discipulador, e quando tem mais mal, quando fala mal de todo mundo, quando tem mais mal de quem falar, aí ele fala assim: eu também não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque a minha vida, aí ele começa a amaldiçoar ele mesmo. Então isso aí paralisa, neutraliza a pessoa a ser odres novos na mão do Senhor. Aquele vaso de honra, aonde o Espírito Santo vai ter a liberdade, aonde o Espírito Santo vai ter a legalidade de vir, agir e fazer em nós aquilo que está no coração do Pai. Posso ouvir um amém? E o homem mais sábio do planeta Terra, Salomão, em Provérbios capítulo 10, versículo 11, ele falou assim: a boca do justo, quanto justo tem aqui, diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte se você está caminhando para ser um justo nessa cidade, aleluia! Olha só, a boca do justo, você falou que você é justo, eu creio nisso, eu sei que você tem o Espírito Santo de Deus. Então, como que é a boca do justo? É fonte de vida. O que é fonte de vida, pastor? Por que a boca do justo é fonte de vida? A Bíblia está dizendo que ele é um perfeito, que ela é uma pessoa perfeita, que ela não vai falhar? Não, mas ela se esforça para falar aquilo que é positivo. Por exemplo, ultimamente, o que as pessoas têm falado? O que a mídia tem falado? O lugar mais quente do Brasil, aonde é? Que nada, gente, é o inferno. Aí a mídia fala, porque no Centro-Oeste. Eu digo, não, vocês vão ver com esses olhos que a terra não há de comer, que dia 20 de agosto vai nevar em Cuiabá. Eu vou continuar falando, eu estou 10 anos falando isso. Então, o respaldo que eu tenho é que a boca do justo é fonte de vida. Então comece a declarar palavras positivas. Comece a declarar que a tua casa, a tua família tem um dono, tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Comece a declarar que você faz parte de uma família onde todos vão seguir ao Senhor. Não importa o que a pessoa está fazendo, não importa o que ela fala, mas lá Deus colocou você como pessoas, infelizmente, que não é o seu caso, e muito menos de quem está assistindo aí pelo YouTube, se coloca na função de perverso, falando, criticando. Se eu pudesse matar, se eu pudesse, se eu não fosse, tem uns até que falam assim, se eu não fosse crente, meu irmão ia chegar, eu ia esganar. Só que ele já está falando, o som já está saindo dos seus lábios. Outra coisa que leva a pessoa a ser odres velho, primeira, qual é? É a boca. Se você pudesse ver, não está no slide, um calango aqui enrolado na língua dele. Um calanguinho aqui, ó. Tão linguarudo que ele é. E há muito tempo, pastor Rodrigo, tinha uma música que se cantava assim na rádio. Você que tem a língua grande, parece de um tamanduá. Quem conhece? Só eu. Em todas as áreas da minha vida. Mas infelizmente para alguns é só velhice, é só morte. Você pode ver, tem pessoas que estão muito tempo seguindo a Jesus, está na igreja, às vezes é casado, já tem tanto tempo de casado, ou ela é casada, ou o filho já chegou numa idade, nos 30, mas o comportamento dele
é completamente como se fosse de uma criança. Atitude de criança. Quer dizer que ele desenvolveu por fora, mas não cresceu por dentro. Então, esse tempo na vida do ser humano, na ótica de Deus, cada mês, cada ano, cada aniversário que eu faço, cada aniversário que você faz, a expectativa no coração de Deus é: esse tempo, esse ano, houve crescimento. Esse tempo, esse ano, houve amadurecimento na vida dessa pessoa. Eu estou 10 anos aqui em Cuiabá com a minha família. E eu confesso para vocês, amadureci bastante. Amadureci tanto que os cabelos começaram a cair. Cheguei aqui com 42 anos de idade. Completei 53 anos dia 20 de agosto. Nem parece, né? Estou acabado. Mas esses 10 anos aqui trouxe muito amadurecimento na nossa vida. Na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da nossa família. Então, valorize as oportunidades que Deus tem confiado em suas mãos. Não perca a oportunidade e em cada situação você tirar uma lição de aprendizado. Não desista. Não entregue os pontos. Não retroceda nas batalhas, nas guerras. Enfrenta o Golias. Enfrenta o leão. Enfrenta o urso que tenta te intimidar todos os dias. E ousa falar nesta noite que cada um que está aqui tem um Golias para enfrentar todo dia. Tenho boas novas para você. Esse é o teu Golias. É tua missão você cortar o pescoço dele, amém? Então não fique colocando desculpa. Porque eu não consigo, é porque eu não tenho tempo, porque aqui, irmão, é tanto sapateado de rato, é tanta dança de catita, é batatinha quando nasce, rebola pelo chão, é tanta desculpa. E essas desculpas nos colocam nas veredas de odres velhos. Terceira coisa que nos leva a ser odres velhos é estar preso a um passado. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: eu sabia que Deus ia me pegar hoje à noite. Eu sabia. E não fique pensando que a pessoa que te trouxe falou da tua vida para mim. Aqui não existe isso não. Aquela pessoa que fala assim: o pastor me conhece, é uma mensagem de chapéu. É chapéu, o Espírito Santo está acertando na lata. Então só aguenta firme aí. O que leva a pessoa a ser odres velhos é estar preso a um passado. Pessoas ficam presas no passado, pois não conseguem ver o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Quer dizer, funciona mais ou menos assim: ela está tão focada, ela está tão concentrada, que tudo que ela fala, tudo que ela canta, tudo que ela ora, tudo que ela lê, se refere ao passado que ela enfrentou. De vez em quando eu falo com a minha esposa assim: é bem, se nós fôssemos olhar para o nosso passado, se eu fosse olhar para o meu passado, hoje eu não era pastor. E ela fala assim: se eu fosse olhar para o meu passado, hoje eu não era uma pastora. Por quê? A pastora Marlene, ela veio de uma família que o pai saiu de casa, ela era adolescente, eu acho que tinha 14 anos de idade, 8 anos de idade. Aconteceu o divórcio na família da Marlene, não seguia Jesus. Com 14 anos, ela entregou a vida para Jesus. Não tinha apoio de mãe, não tinha apoio de pai, não tinha apoio de irmão, não tinha apoio de irmã. Mas ela, lendo a Bíblia, ela entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então ela decidiu ser odre novo na mão do Senhor. Um lugar onde o Espírito Santo ia habitar. Ela determinou ser casa, templo do Espírito Santo. Ela veio crescendo na igreja,
crescendo. Aí veio o discipulado, conseguiu uma discipuladora, se envolveu no ministério de louvor, fazia parte dos jovens na época, cantava no culto de libertação. Um dia, ela me viu entrando na igreja. Aí ela cantou assim para mim: grandes e maravilhosas são tuas obras. Aí o Espírito Santo pegou o coração dela e falou assim: esse queijinho queimado é teu, esse vai ser o teu marido. Aí rolou toda aquela coisa, 2 anos de oração, como vocês já sabem. Um dia, casado, ela tem uma conversa com a mãe dela. Sabe o que ela descobre? Que ela não era filha do pai que ela pensava que ela era, que o pai dela era outro, que nós vamos descobrir qualquer hora. Nós vamos descobrir quem é o pai da pastora Marlene. Aí eu vou falar para vocês quem é, que eu também não sei quem é. Só que quando veio essa notícia, que ela descobriu depois de casada, que o pai que ela pensava, viaja comigo aqui, que o pai que ela pensava, que tinha como pai na vida dela, que tinha convicção. Mas eu já, quando eu comecei a chegar, eu disse, a Marlene irmãos, os irmãos são cabelo enrolado, mais queimado, e a Marlene é diferente, mas o DNA são diferentes, né? Por exemplo, eu nasci mais escuro do que todo mundo em casa. Deus me deixou um pouquinho mais lá no forno, então eu fiquei dessa cor, porque quando a Marlene olhasse para mim, essa cor ia encantar. Não era nem tanto o tamanho, mas a cor. Quando veio a notícia, ela ficou triste, ministrei na vida dela, mas a vida continuou, a vida não parou. Agora pensa comigo aqui, se ela para no tempo, aqui, agora quase pastora, já era pastora ordenada? Ainda não? Quase pastora, tempo integral na obra, descobriu que o pai que ela pensava que era pai, não é o pai dela. Se ela decide parar no tempo, que Deus é esse que ficou me enganando todo esse tempo? Essa não foi a postura dela. Ela chorou, ficou triste, teve uma conversa com a mãe dela, liberaram o perdão, se pediram perdão, e a vida continuou. E hoje ela é uma grande, mega top pastora, amém? Às vezes a gente ouve história: ah, sabe por que eu peco? Ah, sabe por que eu bato na esposa? Ah, sabe por que eu fico traindo a minha esposa? Porque os meus antepassados todos faziam. Irmão, aqui para nós, se você aceitou Jesus no teu coração como Senhor e Salvador, dono da sua vida, essa conversa não combina mais com você, não. A não ser que você é um odre, aonde nesse odre existe uma natureza humana que de vez em quando ela ressuscita. Aí você faz o que não é para fazer. Aí fica colocando desculpa em quê? No passado. Enquanto a Bíblia fala que o meu passado não importa mais, eu sou livre. Agora vem a minha história. 9 irmãos. 9. Perdi a mãe com 12. Saí de casa com 13. Voltei para casa com 19 anos só para aceitar Jesus. Eu não era aquele filho abraçado. O meu pai nunca me pegou. Se um dia ele me pegou no colo, eu nem lembro. Aí vim para Jesus. Me tornei odre novos na mão do Senhor. Deus colocou um pai mentor na minha vida, pastor Geraldo. Uma mãe mentora na minha vida, pastora Terezinha. E eles investiram na minha vida como pai e mãe. Ter alguém, ela pega uma pitada do passado, vem a velha natureza e fala o que não é para falar. Ou seja, ela precisa ter cuidado, porque senão a língua dela vai cortar o pescoço dela. Alguém está me entendendo? Então é questão de você ter postura, de você entender que agora você é uma nova criatura. Então a pessoa ela fica tão focada no passado, que ela esquece do que Deus fez na vida dela. Ela está tão focada, ela carrega um museu com ela. Quando ela vai contar a história dela, ela fala assim: eu fui, eu tinha, eu era. Então ela começa a falar,
dificilmente conta as conquistas que ela já alcançou. E você não tem noção de como é linda, de como é top demais, uma história motivacional, onde você superou, onde você deu a volta por cima. Hoje em dia, quando eu chego na comunidade onde eu nasci, onde a gurizada lá dos anos 80, dos anos 90, que trabalhava nas fábricas de tijolo, nós éramos uns 80 guri que trabalhava fabricando tijolo, lá no interior do Pará. Quando eles me viam na televisão apresentando, e falavam, mas esse não é o fulano? E quando eles vinham conversar comigo, com uma reverência, com respeito, e falavam assim, cara, eu não acredito, quantas carradas de tijolo nós carregávamos ali, naquele trabalho. E agora você aí, no canal 7, apresentando um programa de televisão. Às vezes eu estava pregando lá na sede, as pessoas vinham, eu terminava de pregar e chegava assim, cara, é você mesmo? Mas o que mais me impactou nessa minha história de vida foi que um dia eu estava pregando e o meu ex-patrão estava na audiência. Gilberto, o nome dele. Aí quando eu terminei de pregar, eu fui lá com ele, estava sentado na segunda cadeira. Eu falei assim, você está lembrado de mim? Ele falou, tô. Aí eu tinha um apelido lá na Velha Natureza, no Odre Velho. Ele falou, você não é o fulano? Eu falei, esse já morreu. Mas era o nome do falecido. Agora, o nome novo, atual, porque até meu nome foi mudado. Meu nome foi mudado, porque quando a minha avó foi tirar minha certidão de nascimento, eu já era conhecido como Elison dos Santos Viana. Elison dos Santos Viana. Obrigado, Leandro. Elison dos Santos Viana. Então, com 19 anos, todo mundo já me conhecia com esse nome. Aí quando eu converti, que eu fui tirar meus documentos, que eu fui tirar minha carteira de identidade, minha carteira de trabalho, eu fui descobrir que meu nome não era Elison. A minha falecida avó, tem que ter uma avó na história, né? Foi tirar minha certidão de nascimento. E ela achou engraçado o nome que ela colocou em mim. Raimundo, ela queria Nelson, graças a Deus que ela colocou o Elson. Raimundo, o Elson dos Santos Viana. Todo mundo já me conhecia como Elison. Até hoje tem pessoas que me chamam assim, os mais antigos. Ei, Elison. Elison? Esse nome não combina comigo não, né? Né, Rodrigo? Não? O Elson combina? Raimundo combina? Eu vou mandar tirar o Raimundo. Vou mandar tirar. É muita raimundagem. Tem Raimundo aqui? Quanto Raimundo tem aqui? Levanta a mão. Só eu sou Raimundo? Raimunda, tem Raimunda aqui? Mas só eu? Vocês estão com vergonha, né? Eu entendo o seu coração, eu entendo. Mas esse passado não me prende mais. Então não me para no tempo. E esse passado não me deixa paralisado, neutralizado, para não fazer algo para Deus. Outra coisa, temos que ser um cristão de visão. Ficar atento, ficar ligado com aquilo que Deus está fazendo. Tem gente que tem dificuldade de perceber, de entender, de analisar o mover de Deus que está ao seu redor. O passado, ele cega e nos tira do centro da vontade de Deus. Muitas pessoas não conseguem romper, não conseguem crescer, não conseguem avançar na vida profissional, não conseguem avançar na vida familiar, não conseguem avançar na vida ministerial, porque ele traz uma mala do passado. Ele não consegue caminhar tão longe, e aquilo está matando ele aos poucos. Aí vem a depressão, a insônia, a enxaqueca, a diabetes. Aí começa a vir tudo que não presta, porque a porta está aberta. O passado ele cega, ele tira a pessoa do centro da vontade. O trauma
não servia para ser odres novos. Não servia. Se o animal... Bom, primeiro que para ter odres tinha que ter derramamento de sangue. O animal tinha que morrer. E esse animal tinha que ser perfeito, sem doença, sem nada. E a mesma coisa aconteceu comigo, com você, para nós nos tornarmos odres novos. Jesus, ele teve que vir, morrer na cruz, por mim e por você. Hoje nós estamos aqui como odres novos na casa do Senhor, amém, gente? Aleluia! Deus é bom demais. Então entenda isso, compreenda, não deixa que as feridas do passado, os traumas, os complexos, eu já falei para vocês, estou ficando careca de falar que eu tinha complexo com a minha altura. Eu queria ser da altura do pastor Rodrigo, quase 2 metros. Eu queria ser brancos, olhos azuis. Aí eu, esse tamanho, 1,59 m. A cor, eu não queria ser essa cor. Eu queria ser branco. Só que Deus, ele não falha. Deus, ele é perfeito. E por muito tempo eu tentei ser branco. Como, pastor? Andava de camisa manga comprida, calça comprida. Só que eu descobri que eu não estava ficando branco, estava ficando roxo. Quando eu tirava a camisa molhada, estava roxo, não ficava branco. Aí, estudando lá, descobri do sabão milagroso, das cartilhas antigas, né, Michele? Eu digo, rapaz, será que é real o sabão milagroso? Bora ver se ele faz milagre mesmo. Deus não nos escolheu. Deus não escolhe uma pessoa por ter uma boa família, uma boa formação ou uma vida maravilhosa. Deus, ele me escolheu. Ele escolheu você que está aqui. E ele, sem se importar com o teu passado, porque ele quer e vai fazer em você uma nova história. Amém? Então não seja odres velho, não tenha a postura de odre velho. Todo ferido. Irmão, tem gente que é tão perebento que é até difícil falar com essa pessoa. Tem gente que é tão mal-humorado, tem gente que é tão soviético, tem gente que é tão fogo estranho, que tem dificuldade de se relacionar. Se o amigo dele ou a amiga dela, por alguma coisa, passou perto dela e não falou com ela, a pessoa fica doente, ela fica de enxaqueca, ela fica semi-endemoniada, ela manifesta, ela fica possessa. Porque ela vai logo falar, todo mundo me abandona. Todo mundo não está nem... Tinha uma amiga que passou perto dela e por algum motivo não deu oi. Ela coloca todo mundo no pacote. Porque todo mundo me odeia. Nessa igreja não tem amor. Alguém está me entendendo? E a última coisa, o que nos leva a ser odres velhos? Acomodação e conformismo. A pessoa acomodada demais. O conformismo. Está lá. E aí, irmão? Vamos lá, irmão. Eu vou ver. Eu vou falar com a minha esposa. Aí coloca a culpa na esposa. Aí vai falar com a esposa, coloca a culpa no marido. Aí pega os dois, coloca a culpa no filho. Aí pega o filho, coloca, não, mas eu não vou por causa do meu cachorro. Aí vai lá, o cachorro não vai ter saída, né, porque não sabe falar. Mas ele fica chorando lá, não é eu, não é eu, não é eu. E a nossa conclusão é, para fazer um odre, havia derramamento de sangue. Hoje, para sermos odres, alguém nos amou tanto e derramou o seu sangue. Jesus Cristo de Nazaré pagou o preço por mim e por você. Hoje somos odres novos na casa do Senhor, amém? Fica sobre os seus pés aplaudindo ao Senhor bem forte nessa noite.